A Arquidiocese de Joinville apresenta Programa Vida Pastoral. Leitura e reflexão do Evangelho, entrevistas, notícias, aniversariantes do clero e a vida dos santos. Programa Vida Pastoral. A apresentação, Padre Edmilson Conzatti. Olá, querido povo de Deus, estamos iniciando mais um programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. E por isso já quero cumprimentar os ouvintes das rádios que transmitem o nosso programa. Rádio Arca da Aliança FM 93.5, Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87,9 FM, Rádio São José de Mafra, FM 96.9 e as web rádios Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul, Santa Rosa de Lima da Paróquia Cristo Ressuscitado do Floresta. Cumprimento também você que nos ouve pelo Spotify e o YouTube. Quero dar um alô também para o Jefferson e a Júlia, que é o pessoal do nosso secretariado de pastoral, do setor de comunicação, que sempre nos ajudam com toda a parte técnica e também de participação do programa. Jefferson, bom dia. Olá, padre. Bom dia, boa tarde e boa noite, né? É que originalmente esse programa vai pro ar no período da manhã, né? Mas tem quem escuta em outros horários também pelas nossas plataformas. É um prazer mais uma vez estar aqui com todos vocês para a gente ter mais esse momento de 1 hora aqui do Vida Pastoral. Olá, Júlia. Olá, padre. Olá, Jefferson. Olá a todos os ouvintes do nosso programa pastoral. Este programa de edição de número 442, do dia 22 de fevereiro. Estamos nos aproximando, estamos entrando, na verdade, né, na última semana de fevereiro já. Eu que sempre fico falando aqui no programa, quando tá começando e quando tá terminando o mês, né? Então a gente já tá indo com o pezinho em março. Fevereiro praticamente já foi. Na próxima semana tem alguém de aniversário. Não queria dizer nada não, quem, assim. Mas começa com Ju e termina com Ulha. Não queria dizer nada, mas talvez é a minha data preferida. Mas esse programa tá repleto de novidades, né? E nós estamos ansiosos e continuamos numa preparação intensa, porque amanhã, dia 23, é a missa de instalação da nossa arquidiocese. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, principalmente como estão esses preparativos. E para você que vai participar, o que você pode esperar dessa celebração? Ainda temos reflexão do Evangelho, notícias de eventos, as postas litúrgicas que continuam na nossa arquidiocese. Hoje aconteceu também uma formação para músicos, né, sobre Quaresma e Páscoa. E, enfim, muitas outras informações. Então, fica com a gente durante todo o programa Vida Pastoral para não perder nenhuma notícia. Muito bem. E antes de nós mergulharmos nessas informações todas que temos a respeito das nossas atividades pastorais, nós vamos primeiro ouvir a palavra de Deus. Por isso eu convido você que está fazendo qualquer atividade a parar nesse momento, tirar esse tempo para Deus, para ouvir a palavra de Deus. Tome a sua Bíblia, quem tem a Bíblia, ou ainda quem tem a liturgia diária. Nós vamos fazer o Evangelho deste final de semana, do domingo dia 23, em torno da palavra de Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38. Evangelho de Lucas, capítulo 6, de 27 a 38. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem ao que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aquele que vos amam, que recompensa tereis?
Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, o centro da nossa fé, né, Jesus Cristo, sempre nos traz a dimensão e o aspecto do amor. E o maior mandamento que nós temos que ter assim gravado no nosso coração é o mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Não basta somente amar a Deus, precisa amar a Deus e ao próximo. Tanto que as Sagradas Escrituras já nos apresentam: quem diz que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão que vê é mentiroso. Agora, para mim, além deste mandamento, este evangelho é o que explica tão bem essa dimensão do amar o próximo. Porque aqui nós vemos um desafio e que também, ao mesmo tempo, é aquilo que é próprio nosso. É amar o outro, é dar-lhe aquilo que talvez ele não mereça. Porque se a gente for analisar, o que realmente nós temos que fazer é amar o próximo. Mas quem é o próximo? O próximo não é aquele que a gente escolhe. O próximo é aquele que está merecendo o nosso amor. E se nós pararmos para pensar, aquela pessoa que nos fez mal merece o nosso amor. Talvez ela até fez o mal para nós porque ela não tinha sido amada como deveria, e aí cabe agora a nós dar esse amor que ela não recebeu. É difícil, porque na nossa lógica humana, pela nossa razão humana, a gente quer sempre o quê? A punição, a exigir uma tratativa diante de alguma coisa que aconteceu não correto. Mas a verdade é que nós precisamos simplesmente amar. Então, amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos machucaram, amar aqueles que nos fizeram algo que não caiu bem para nós. E às vezes a gente pode pensar assim, mas como é difícil, sim. Tomar a cruz e seguir Jesus, né? Olha, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É amar os inimigos também. Amar o inimigo, amar quem nos fez mal, amar quem nos roubou, amar quem nos traiu, amar quem nos ofendeu, amar quem nos caluniou, amar quem levantou falso testemunho a nosso respeito. Esse é o nosso compromisso. É fácil? Não, por isso exige uma renúncia de si mesmo para tomar a cruz. Ou seja, renunciar até às nossas razões, renunciar até às nossas certezas, para simplesmente amar. Né? Então isso me chama a atenção, e quando eu leio esse texto, para mim assim, é muito difícil também, porque não é só para o povo que é difícil, para o padre, para todos os consagrados, é difícil, mas essa é a nossa missão, esse é o nosso dever, esse é o nosso compromisso de cristão. Portanto, por mais que a gente talvez não consiga, isso não deve ser motivo para nós não exercitarmos,
para nós não nos esforçarmos. O fato de eu não estar conseguindo perdoar alguém que me fez mal não deve ser motivo para eu simplesmente cair num comodismo. Eu devo continuar constantemente na oração, a rezar por esse meu irmão, por essa minha irmã, para que eu consiga amá-lo, perdoá-lo, agir com misericórdia. E aqui relembro o último jubileu, que foi extraordinário, da misericórdia que o Papa Francisco pediu e abriu, né? Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso, né? Misericordiosos como o Pai. O que é a misericórdia, né? É passar a mão na cabeça e achar que está tudo bem? Não. Mas Papa Francisco, num livro, numa reportagem que ele tem, que se transformou em livro, que diz O Nome de Deus é Misericórdia, ele vai contar uma história. História de um soldado que fez muitas coisas erradas numa guerra. Um soldado que tudo quanto é pecado que se possa imaginar que alguém possa fazer num clima de guerra, ele fez. Matou, abusou, enfim. E esse soldado, ele é atingido por uma bala e ele se encontra em risco de vida, está para morrer. E chamam o padre. E o padre vai atender a confissão dele e ele conta os seus pecados para o padre. E o padre então faz uma pergunta para ele. Você se arrepende de tudo que você fez? Porque para a confissão válida, né? Pelo que a gente sempre tem da doutrina, para a confissão ser válida tem que existir matéria, pecado, tem que existir um arrependimento, tem que existir a confissão e tem que existir o propósito de não pecar mais. E por isso o padre pergunta, você se arrepende dos seus pecados? Aí ele disse, não. Eu não consigo me arrepender. Ou seja, não tem perdão para ele. Mas ao mesmo tempo, o padre faz uma outra pergunta. Mas você gostaria de estar arrependido dos seus pecados? Aí ele, sim, eu gostaria, mas eu não consigo. Então, com essa história, o Papa Francisco então mostra que assim, ele não consegue, mas ele gostaria. Já é um espaço, já é o suficiente para que a misericórdia de Deus consiga alcançá-lo. Então, essa história eu nunca esqueci, para a gente conseguir entender o poder da misericórdia. Então, nós também, às vezes, não conseguimos amar algumas pessoas, mas nós gostaríamos. Isso já é o suficiente para que a misericórdia de Deus nos alcance e comece a trabalhar o nosso coração para que a gente consiga um dia chegar na graça de dar o perdão, de pedir o perdão, de amar a pessoa, né? De tentar recuperar alguma coisa que se perdeu através de más condutas, atos, né? Então, eu não consigo perdoar, mas eu gostaria. Então, já há um espaço para a graça de Deus te alcançar para trabalhar o perdão. Eu não consigo amar, mas eu gostaria. Então, já há um espaço para que a graça de Deus possa te alcançar e ir trabalhando o teu coração para que você passe a amar. Tão bonito, e aqui então destaco essas questões, né? O desafio do cristão é amar, e não amar somente quem a gente gosta, mas também aqueles que, de certa forma, são os nossos inimigos ou nos fizeram mal. Esse amor é um amor gratuito, que a gente dá sem querer algo em troca, como nos apresenta o Evangelho. E esse amor gratuito é também um ato de misericórdia, mas se a gente não consegue ter esse ato de misericórdia, de amor, de perdão, então a gente tem que pensar, mas eu gostaria de ter? Eu gostaria de poder dar o perdão, de amar, de agir com misericórdia? Sim, então já há um espaço. E isso alimenta em nós a esperança de que a misericórdia de nós vai trabalhando dentro do nosso coração para a gente conseguir dar esse passo. É sempre o que eu costumo orientar as pessoas nas confissões, quando que elas apresentam alguma dificuldade nesse campo e não conseguem dar o passo. Então vamos pedir essa graça de Deus, para que a sua misericórdia, que é eterna, que é infinita, possa alcançar o nosso coração dentro das nossas fragilidades, a fim de que o nosso coração seja transformado pela misericórdia de Deus e assim como Jesus Cristo nós possamos ser misericordiosos como o Pai. Um dia
dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. Perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. Ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria. Programa Vida Pastoral.
Muito bem, povo de Deus, acabamos de ouvir essa música tão bonita do Padre Zezinho, Amar como Jesus amou, tem uma ligação muito forte com o evangelho de hoje. E agora nós vamos ter um bate-papo a respeito da nossa missa de instalação da Arquidiocese de Joinville. Porque vai ser uma missa diferente, né, padre? Com um rito diferente, né? Explica pra gente mais como é que vai ser. Sim, é um rito onde que, na verdade, o Dom Francisco será reconhecido como arcebispo. Ele já o é, né, por nomeação, e ele já o é também o arcebispo, já somos a arquidiocese, porque ela foi criada dia 5 de novembro, mas, como falamos até rapidamente no último programa, precisa-se de uma missa para fazer este reconhecimento, porque nessa missa será lido aquele que a gente chama das letras apostólicas, que é a bula papal. A bula que vem de Roma e ela é apresentada para o povo de Deus, dizendo, olha, está aqui, o Santo Padre nomeou, então é apresentado, é reconhecido de fato a Arquidiocese de Joinville. Deixa eu fazer uma pergunta, não foi aquele documento que foi enviado e anunciado lá no dia 5 de novembro? Não, é outro. É um outro documento. Há uma bula, ela vem toda em latim, né, escrita com letras garrafais, bonita, é muito bonito o documento em si. E depois vem o documento, obviamente, traduzido. Este documento traduzido que nós iremos ouvir na missa de instalação da Arquidiocese. Mas é um documento pontifício, que vem de Roma, sai lá dos dicastérios e vem para o Brasil, chega na Anunciatura e a Anunciatura, então, nos encaminha. E esse documento, então, será lido no dia 23. Então, começa com uma acolhida do bispo, uma acolhida solene do bispo na catedral. Então, nós vamos ver o clero, né, os padres, o povo já estará dentro da catedral, mas o clero estará vindo dos Santos Anjos para a catedral e o Dom Francisco, então, estará com os bispos sufragâneos, estarão vindo também para a nossa catedral. Ali ele será acolhido, o padre Ronque, que é o cura da catedral, ele então estará às portas da catedral para receber Dom Francisco. Dom Francisco vai beijar o crucifixo, depois ele vai adentrar a catedral e vai se colocar em oração na Capela do Santíssimo. Na sequência, ele vai se paramentar junto com os bispos sufragâneos. E dali, então, começa-se, de fato, o início da Santa Missa com o canto de entrada. Então, esta acolhida solene acontece todas as vezes que o bispo entra de uma forma solene na sua diocese, na sua catedral, seja numa visita apostólica, ou melhor, numa visita pastoral ou em algum outro momento solene, tal como este. Quando ele toma posse também é o mesmo padrão de entrada, assim, né? E depois, durante a missa, vai ter o canto de entrada e após a missa, esse canto de entrada, nós vamos fazer a acolhida dos padroeiros das 3 dioceses. Começando pela Diocese de Blumenau, que é a mais nova, depois a Diocese de Rio do Sul e, por fim, o padroeiro da Arquidiocese de Joinville. Então entra São Paulo Apóstolo, São João Batista e São Francisco Xavier, como uma forma assim de nós acolhermos todo o povo de Deus. Esses padroeiros vão entrar com alguns padres, com religiosas, com seminaristas e com leigos, né? E cada padroeiro, cada qual com as suas, com o seu povo respectivo. Então, São Paulo Apóstolo vai entrar com padres, religiosas, seminaristas e leigos da Diocese de Blumenau. O São João Batista, padroeiro da Diocese de Rio do Sul, vai entrar com padres, religiosas, leigos e seminaristas da Diocese de Rio do Sul. E alguns padres, religiosas e leigos e seminaristas da Diocese de Joinville entrarão com São Francisco Xavier, representando a porção do seu povo e para acolher com dignidade todas as dioceses que fazem parte da província eclesiástica. E a partir dali depois, continua. É feito a leitura das letras apostólicas, Dom Francisco faz a sua profissão de fé, depois nós vamos ter também já o lançamento e o descerramento do novo brasão da arquidiocese, do brasão do arcebispo. Então, deixa eu fazer uma perguntinha. A partir de então, são 2 novos brasões. Então, a gente hoje em dia tem o brasão da diocese
E na arquidiocese tem que mudar o brasão. Assim Exato. como muda de bispo para arcebispo. Exato, porque existem alguns elementos no brasão de uma arquidiocese que são próprios e do arcebispo também, como por exemplo o pálio, né? A cruz passa a ter mais um braço. Hoje ela tem um travessão, por assim dizer, a cruz no símbolo do brasão da diocese. Agora passa a ter 2, por ser arquidiocese. Enfim, há alguns elementos peculiares próprios de uma arquidiocese que tem que ter no brasão da arquidiocese e do arcebispo. Então, o que se tem fica em desuso, fica como história e passa a se usar os novos. É quase como uma atualização, né, padre? Não quer dizer que o brasão da arquidiocese agora vai ser completamente diferente do da diocese. Ele vai ter as mesmas lembranças, os mesmos traços, mas agora caracterizando essa mudança de hierarquia, talvez possa se dizer, né, de título, melhor dizendo. E o que muita gente não sabe é que os bispos também possuem brasão, porque é muito pouco conhecido, né? Exato. Dom Francisco tem um brasão, né, desde quando se tornou bispo, que inclusive tá escrito o lema dele de ordenação no brasão, que é Em Manos Tuas. É um brasão muito bonito e que também foi atualizado. Então, com o tempo, a gente também vai apresentar para todos os fiéis da nossa arquidiocese o brasão de Dom Francisco, que muitos desconhecem. Exatamente, porque existem alguns documentos que são próprios da arquidiocese. E ao serem emitidos pela arquidiocese, precisam ter o sinal e o selo das armas da arquidiocese. Agora, existem alguns documentos que são emitidos propriamente pelo bispo ou arcebispo. Portanto, nesses documentos precisam ter o sinal e o selo das armas do arcebispo. Por exemplo, eu não fui ordenado pela diocese, mas fui ordenado por Dom Francisco. Por isso, os meus documentos de ordenação não saem com o sinal e o selo das armas da Diocese de Joinville, mas do bispo Dom Francisco Carlos, né? Então, existem algumas diferenças. Já os outros documentos de cunho pastoral ou ainda de cunho administrativo, organizacional, saem com o brasão da arquidiocese, porque é ela que regulamenta essas questões. Então, voltando para a missa, padre, então depois dessa apresentação, do encerramento lá dos brasões, a missa continua. Exato. Aí depois há um momento em que o Dom Francisco recebe o báculo e depois, como sinal do pastoreio da arquidiocese, há um bispo que vai fazer essa passagem do báculo e a partir dali vai se feito a bênção do povo de Deus. Padre, e uma dúvida, o senhor comentou que o Dom Francisco ele entra na catedral, faz a oração na capela, depois disso ele participa da procissão de entrada com todos os padres novamente? Como é que funciona? Sim, quando ele entrar, ele vai entrar com a veste talar, por assim dizer, que é a batina. Preta, geralmente. Preta, que é a veste, né, característica do bispo. E com os sinais de bispo solidel e tudo mais. Mas depois ele se paramenta com as vestes litúrgicas para a celebração da Santa Missa e ele adentra. Mas não é ele que vai estar adentrando com o báculo na mão. É isso que eu ia perguntar. Ele já entra presidindo a celebração? Não. Há um outro bispo delegado pela nunciatura para fazer esse momento inicial, que é ele quem preside a celebração. Depois da profissão de fé e que Dom Francisco recebe o báculo, é que então o Dom Francisco passa a ser o presidente da celebração. E isso ele depois então continua a partir do ato penitencial em diante. Então daí, assim como quando ele recebe o báculo, que é antes do ato penitencial, ele vai abençoar o povo. Ele transita pelos corredores da catedral abençoando o povo. Exato. E como o Dom Francisco quer dar esse tom de unidade entre as dioceses da província, então chegamos a um acordo, a pedido do Dom Francisco, que os outros 2 bispos sufragâneos também vão caminhar pela Assembleia abençoando o povo. Que legal. Achei uma proposta muito bonita de Dom Francisco e que vai justamente dar esse sinal da unidade das 3 dioceses
caminhando juntas. Até porque Desculpa, Jefferson. Até porque Dom Francisco falou desde o início, né? Que a principal mudança vai ser a união pastoral. E os 3 ali representam os pastores das 3 dioceses. Exato. Caminhando juntos, abençoando o único povo que forma as 3 províncias, as 3 dioceses que formam a província. E de uma certa forma, a catedral que vai passar a ser a catedral arquidiocesana, né? Então ela é uma catedral nossa, que nós já conhecemos, mas também de toda a província. É como se fosse a capital da província, por assim dizer. A sede. Né? A sede da província, embora cada bispo terá a sua autonomia dentro da sua diocese e terá a sua catedral dentro da sua diocese. Esse aspecto não muda, né? E dali em diante, então, a missa segue com o rito normal. Segue com o rito normal. Depois, ao final da missa, cada bispo sufragâneo também vai ter a oportunidade de expressar com palavras este momento que é histórico para o regional, histórico para a igreja no Brasil, histórico, sobretudo, para nós que somos da Diocese de Joinville. Padre, então, já que a gente falou da missa, vamos falar até o momento que a gente vai chegar na missa, né? Eu sei que muita gente vem de fora com ônibus, com van. Tem gente que vai talvez madrugar lá, não façam isso, né? Mas então pode chegar um pouquinho antes, pelo menos a partir das 2, talvez um pouquinho antes, para poder então se acomodar. E vai ter uma equipe de animação. Deixa eu só relembrar um negócio aqui. Eu fui na ordenação do Dom Orlando Brandes. Foi eu e minha mãe. Acho que eu devia ter meus 10, 11 anos por aí. Eu lembro que a gente chegou 1 hora antes. E o que foi legal é que na época a irmã, esqueci o nome, era uma catequista lá de Florianópolis, e ensaiou quase todos os cantos da missa com o povo. E depois, logicamente, a missa tocou solene, né? Mas as pessoas podem chegar antes? Sim, com certeza. Bem já no início da tarde, nós já teremos uma equipe para fazer toda a acolhida, tanto nas portas da catedral como no pátio da catedral, porque todo o estacionamento da catedral ficará livre, não terá acesso aos carros naquela ocasião, para que as pessoas possam ser bem acolhidas, para ter um momento. E desde muito cedo também nós teremos uma equipe de cantos fazendo animação, conduzindo momentos de oração, em preparação para a Santa Missa. Então nós teremos também todo esse aspecto de animação, de preparação, de entusiasmo, até mesmo à espera do momento em que Dom Francisco chegará. E também os sinos irão tocar às 2 horas, às 2h30, às 15 para as 13 e às 3 horas, para dar esse momento de alegria, de celebração, de festividade, de expectativa, de ânimo em nossa arquidiocese de Joinville, que vive esse momento tão histórico. Notícias da Arquidiocese. As informações das pastorais, movimentos, a vida na sua paróquia e tudo o que movimenta a Arquidiocese de Joinville. Nós temos algumas notícias aí da nossa arquidiocese, tantas coisas bonitas que estão acontecendo. E eu pediria para a Júlia falar para nós um pouquinho a respeito das posses litúrgicas que ainda estão acontecendo pela nossa arquidiocese. É isso mesmo, padre. As posses litúrgicas continuam na nossa arquidiocese. E neste sábado, dia 22, acontece a missa de posse do padre Rodrigo Ferreira, na paróquia São Judas Tadeu, do bairro Itaú, em Joinville. A celebração, presidida por Dom Francisco Carlos, será às 19 horas da noite. Então, lembrando, sábado, dia 22, às 19 horas, posse do padre Rodrigo Ferreira, na paróquia São Judas Tadeu, no bairro Itaú. E aproveitando o assunto, a gente só avisa que houve uma alteração no horário na missa da paróquia Santo Estanislau, no bairro Alto Paragaçu, em Itaiópolis. A celebração, no dia 2 de março, será às 3 horas da tarde, com a posse do padre Érico. Mas no próximo programa a gente relembra você sobre as outras datas. Tem também a festa de aniversário da criação da paróquia em Garuva, é a paróquia São João Batista que completa 65 anos. A novena, então, dessa comemoração começou já na quinta-feira e segue até terça-feira, agora, dia 25 de fevereiro. Cada noite, então, tem um momento especial com bênção de grupos diferentes da paróquia, catequistas, idosos, profissionais de saúde, comerciantes e membros de pastorais e movimentos. Além disso, cada dia também tem um padre diferente que vai conduzir a celebração, com a presença especial de Dom Adalberto, bispo de Rio do Sul, e também do arcebispo nosso, o Dom Francisco Carlos. Bom, no sábado agora, à noite, às 19 horas,
tem a missa com a bênção dos comerciantes e empresários e agricultores. Também tem a Noite das Massas, R$ 25,00 por pessoa. No domingo, dia 23, é só de manhã. 7h30 da manhã começa a carreata em frente à igreja e às 9h30 da manhã a Santa Missa. Vai ter também depois o almoço festivo, buffet livre a R$ 35,00 e à tarde show de prêmios e bazar solidário. Na segunda-feira, continua a novena, bênção dos coordenadores paroquiais, missa às 19h e noite do pastel a R$ 6,00. E na terça-feira, o dia da criação da paróquia, missa festiva em ação de graças pelo aniversário então da paróquia, terça-feira, dia 25, às 7h da noite. E a gente continua as notícias de hoje falando da formação de músicos, né? Sobre as músicas da Quaresma e da Páscoa. E a Arquidiocese convida músicos, corais, agentes de pastoral para a formação com o tema Como Cantar e Tocar a Quaresma e a Páscoa. Vai ser hoje, dia 22 de fevereiro, da 1h30 às 5h, na Cúria Arquidiocesana de Joinville. A formação, com base no inário virtual, será conduzida pelo Aguinaldo e pela Vanessa, do canal Cante Bem a Missa. A intenção é orientar sobre a escolha dos repertórios e as práticas musicais mais adequadas, para os tempos litúrgicos da Quaresma e da Páscoa. Os participantes que possuem violão podem trazer também neste dia. Bom, vamos relembrar então aqui a missa de instalação da Arquidiocese. Relembrando, domingo agora, 3h da tarde, na Catedral São Francisco Xavier. Nesse dia também, Dom Francisco Carlos Bach, o nosso arcebispo, vai tomar posse então como primeiro arcebispo da Arquidiocese. A missa também marca essa criação da nova província eclesiástica, a Província Eclesiástica de Joinville, que inclui, lógico, as dioceses de Rio do Sul e Blumenau, as dioceses sufragâneas. Os bispos, Dom Rafael de Blumenau e Dom Adalberto de Rio do Sul, estarão aqui também com outros bispos e arcebispos, sacerdotes, fiéis, seminaristas, religiosos e religiosas, todo o povo de Deus. Outra informação importante em relação ao trânsito nas ruas que ficam no entorno da catedral. Vai ter um esquema de trânsito diferente, com bloqueio de ruas, inclusive. Então eu vou falar aqui as ruas que vão ficar bloqueadas, e essas ruas ficam bloqueadas para trânsito, mas quem participar da missa pode entrar e estacionar o carro lá, certo? Então essa interdição começa a 1h da tarde e segue até às 18h. Lembrando que a missa começa às 3h da tarde, 15h. Então, as ruas que ficam bloqueadas, mas com uso exclusivo para estacionamento de quem participar da missa. A Rua do Príncipe, lá na Ministro Calógeras, na esquina com a Ministro Calógeras, até ali a Jacob Richling, perto ali da Rua das Palmeiras, tá? Bom, isso é a Rua do Príncipe, vai ficar fechado para trânsito, só estacionamento. Rua Abdão Batista, entre a Catedral, descendo até lá na Rua Itajaí. A rua vai ficar toda fechada, só usada para estacionamento. Ali na Rua Marinho Lobo e 13 de Maio, que é aquela rua que fica ali entre a Caixa Econômica Federal, essas ruas também ficarão fechadas e para estacionamento exclusivo. E também a Rua Padre Carlos, que fica ali naquela quadra ali da Catedral, sabe? Passando ali a Avenida JK em direção ao centro, entrando à direita ali, perto do posto de combustível, ali a Rua Padre Carlos. Então, estas ruas ficarão, então, bloqueadas para trânsito e com uso exclusivo para estacionamento. O estacionamento, para quem vai participar da missa, vai ser em 45 graus, ou seja, entrou na rua e curva o carro ali para a sua direita, vai estacionar em 45 graus. E a informação importante, toda essa alteração vai ter a fiscalização do Detrans, que é o órgão que cuida do trânsito em Joinville, Departamento de Trânsito de Joinville, e também com o apoio da equipe organizadora da celebração. Em cada entrada dessas ruas vai ter uma pessoa de apoio para dizer, você vai participar da missa? Sim, então pode entrar. Os agentes de trânsito vão lá também para ajudar, tá bom? Depois da missa, o que acontece? Depois da missa, então as pessoas vão ser direcionadas a sair e também vai ter uma rua que ela vai ficar com trânsito com interdição parcial, que é na Rua Jaguaruna, bem ali próximo à Cúria, a Cúria Arquidiocesana de Joinville, tá? Para facilitar então o fluxo de veículos. Então os motoristas que circularem pela região central devem ficar atentos então para evitar essas ruas, atentos às interdições e buscar as rotas alternativas. Mas claro, você que está nos ouvindo agora, a intenção é que você participe da missa, certo? Então, todo cuidado, muita paciência, chegue o quanto antes na missa para evitar um trânsito.
tá bom? Então essa é a informação então em relação ao trânsito aí e as ruas bloqueadas. Você não conseguiu gravar as ruas? Entra lá no site da Arquidiocese, diocesejoinville.com.br, e lá vai ter uma notícia com um mapinha, com um mapa com essas ruas que vão estar interditadas e uso exclusivo para, então, estacionamento, tá bom? Também tem no Facebook, também tem no Instagram. E agora, para colocar aí na sua agenda, o padre Jorge Luiz da Silva, né? Padre Jorjão, ele celebra os 65 anos de vida com uma missa. E ele tem um convite, né, muito especial para todos os ouvintes do nosso programa Vida Pastoral. Ele, que é da paróquia São Paulo Apóstolo, do bairro Comasa, convida sacerdotes, diáconos, religiosos e fiéis para participarem da missa em ação de graças pelo seu aniversário de 65 anos de vida. A celebração será no dia 31 de março, às 7 horas da noite, na paróquia São Paulo Apóstolo. O evento será um momento especial de fé e gratidão, reunindo amigos, familiares e membros de toda a comunidade para celebrar o aniversário do Padre Jorjão. A cor litúrgica da celebração será roxa, simbolizando reflexão e espiritualidade. Ainda sobre a agenda, então também coloque na sua agenda o Retiro em Nereu Ramos, porque o Espaço Padre Aloísio, em Nereu Ramos, lá em Jaraguá do Sul, vai promover retiros espirituais presenciais ao longo do Ano Santo da Esperança, proporcionando momentos de reflexão, oração e crescimento espiritual. Os encontros serão sempre no 4º domingo do mês, com a programação que inclui meditação, recitação do terço, adoração ao Santíssimo Sacramento e a Santa Missa. O primeiro retiro vai ser dia 23 de março, então mês que vem. Cada edição será abordado um tema mensal para aprofundamento espiritual, mas sempre inspirado na vida do venerável Padre Aloísio. Então, os interessados podem confirmar a presença com antecedência pelo telefone lá do Espaço Padre Aloísio. É o 30 58 42 81. 30 58 42 81, ou pode mesmo entrar no Instagram, que é mais fácil, né? O Instagram é Padre Aloísio Boing. Só entrar lá e saber mais e se inscrever também. É hora de celebrar a vida. Aniversariantes da semana. E agora vamos falar os aniversariantes, né? Os padres que fazem aniversário nessa semana, de 22 a 28 de fevereiro. No dia 23 de fevereiro, temos aniversário de ordenação do padre João Brulini. No dia 27 de fevereiro, faz mais um ano de vida o padre Alessandro Giovanni Borges. Ele que assumiu como pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus, lá em Bateias de Baixo, Campo Alegre. E também no dia 27 de fevereiro, faz mais um ano de vida o padre Jonas Eduardo. Ele que é chanceler arquidiocesano e também assumiu como pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, do bairro Bom Retiro, em Joinville. Então, aos aniversariantes da semana, um abraço ao padre João Brulini, padre Alessandro Borges, padre Jonas Eduardo. Um abraço, felicidades e Deus abençoe no trabalho pastoral que vem desenvolvendo e ministerial. Santos da Semana. Vida e inspiração. 22 de fevereiro, dia da Cátedra de São Pedro. A Cátedra de São Pedro vai muito além de celebrar uma cadeira onde sentam os papas na Basílica de São Pedro. A data reconhece a continuidade da missão que Jesus confiou a Pedro, dando a ele a autoridade sobre o povo de Deus. A cátedra simboliza a autoridade do bispo na diocese, representando o ensinamento evangélico que ele transmite à comunidade cristã como sucessor dos apóstolos. A tradição desta festa remonta ao final do século IV. É um momento de agradecimento pela missão de Pedro e seus sucessores, lembrando que ele foi escolhido por Cristo como a rocha sobre a qual a igreja foi construída. Na Basílica de São Pedro, o grande trono de bronze, obra de Gian Lorenzo Bernini, é sustentado por 4 doutores da igreja: Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São João Crisóstomo e Santo Atanásio.
São Pedro começou sua missão em Jerusalém, depois seguiu para Antioquia, na Síria, e terminou em Roma, onde foi martirizado. Assim, a Cátedra de São Pedro nos lembra dessa trajetória de fé e liderança. Dia 23 de fevereiro celebramos o dia de São Policarpo. Ele é um dos grandes padres apostólicos, ou seja, alguém que conviveu com os primeiros apóstolos e foi um elo entre a igreja primitiva e o mundo greco-romano. Ele foi ordenado bispo da Esmirna pelo próprio São João Evangelista e, por sua fé inabalável, era respeitado por todos no Oriente. Durante a perseguição aos cristãos, Policarpo foi preso aos 86 anos. Diante do governador, se recusou a negar Cristo e declarou: "Há 86 anos sirvo a Cristo e nenhum mal recebi dele." Condenado à morte, foi queimado vivo no estádio da cidade em 155, testemunhando sua fé até o fim. Seu nome significa muitos frutos e, de fato, ele deixou um legado de coragem e santidade. No dia 24 de fevereiro é dia de São Sérgio. Ele foi um monge que entregou sua vida por amor a Jesus Cristo e, durante a perseguição aos cristãos, ele viveu no deserto em oração e sacrifício. Certo dia, movido pelo Espírito Santo, foi até Cesareia e encontrou uma imagem de Júpiter no centro da praça, onde os sacerdotes pagãos acusavam os cristãos injustamente. Cheio de coragem, denunciou as mentiras e anunciou o Evangelho. Sua pregação trouxe frutos, mas também a prisão. No século IV, São Sérgio foi martirizado, entrando na glória eterna como testemunha fiel de Cristo. 25 de fevereiro, Santa Walburga. Santa Walburga nasceu no ano 710, filha do rei São Ricardo. Desde jovem sentiu o chamado de Deus e se consagrou à vida religiosa. Em 748, foi enviada à Alemanha para fundar mosteiros e escolas, ajudando na evangelização. Durante a viagem, suas preces acalmaram uma tempestade, um dos muitos milagres atribuídos a ela. Dirigiu o mosteiro de Heidenheim por 17 anos, sendo exemplo de mortificação e caridade. Após sua morte, em 779, seu corpo permaneceu intacto e um óleo milagroso brota de seu túmulo até hoje, fortalecendo sua devoção no mundo inteiro. Dia 26 de fevereiro, celebramos o dia de São Porfírio. Ele nasceu em 353 na Macedônia. Aos 25 anos, buscou uma vida austera no Egito e depois como eremita na Palestina. Enfrentou uma grave enfermidade, mas foi curado por uma visão divina. Renunciou à sua herança, distribuiu tudo aos pobres e viveu da providência. Foi ordenado sacerdote e depois bispo em Gaza, onde influenciou a política e a religiosidade do povo. Com fé e determinação, conseguiu fechar templos pagãos e conduzir muitos à verdadeira fé em Cristo. Faleceu no século V, deixando um legado de caridade e evangelização. Dia 27 de fevereiro, dia de São Gabriel da Virgem Dolorosa. São Gabriel nasceu em 1838 na Itália, em uma família nobre e religiosa. Durante a juventude, dividia-se entre festas, leituras de romances e momentos de oração, sem decidir totalmente pelo chamado de Deus. Aos 18 anos, ao participar de uma procissão, ouviu a voz serena de Nossa Senhora lhe dizendo que aquele mundo não era para ele. Convencido pela sua vocação, ingressou na congregação dos passionistas, adotando o nome de Gabriel das Dores. Viveu com fervor, penitência e entrega total ao Evangelho. Com saúde frágil, partiu para a glória aos 23 anos, deixando um exemplo de santidade. 28 de fevereiro, Santos Romão e Lupicino. São Romão entrou para a vida religiosa aos 35 anos na França. Sentia-se inquieto em sua devoção até conhecer as constituições de Cassiano e o testemunho dos padres do deserto. Deixou o convento e peregrinou em busca do lugar onde Deus o queria. Encontrou refúgio na natureza e ali se dedicou à oração e ao trabalho manual.
Seu irmão Lupicino, viúvo, uniu-se a ele e juntos fundaram um mosteiro baseado nas regras de São Pacômio, São Basílio e Cassiano. Enquanto Romão era misericordioso e compreensivo, Lupicino era rígido e severo. São Romão faleceu em 463 e São Lupicino em 480. Muito bem, vamos terminando mais o nosso programa Vida Pastoral. Quero agradecer a todos os ouvintes que estiveram conosco neste momento e a também o Jefferson, que está aqui conosco. Muito obrigado, Jefferson. Obrigado também, Padre. Foi uma bênção, uma alegria estar com vocês neste mais um programa da Vida Pastoral. Obrigado, Júlia, também por todo o trabalho aqui conosco. Muito obrigada, Padre. Obrigada, Jefferson. E espero encontrar os nossos ouvintes no próximo programa, mas também amanhã na missa de instalação, né, Padre? Exatamente. Amanhã, nós aqui do Secretariado de Pastoral da Cúria Diocesana, nosso Bispo Dom Francisco quer ver você junto conosco na nossa Catedral Arquidiocesana São Francisco Xavier, às 15 horas da tarde, para a Santa Missa de Instalação de nossa Arquidiocese. Venham participar conosco. Unida, seu pastor, profeta e operária do reino do Senhor. E agora, vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Graça e de São Francisco Xavier, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas e fiquemos na paz do Senhor. Terminamos mais um programa, a Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Tchau, tchau. Jesus Cristo, divino operário, com amor chama todos os seus a viver em um ardor missionário, porque são operários de Deus. Querida Joinville, vibrante diocese, tua fé jamais vacile, teu povo cante e reze. Igreja missionária, unida, seu pastor, profeta e operária do reino do Senhor. O Evangelho é o caminho seguro que nos leva a crescer lado a lado, olhar novo buscando o futuro, sem perder o valor do passado. Querida Joinville, vibrante diocese, tua fé jamais vacile, teu povo cante e reze. Igreja missionária, unida, seu pastor, profeta e operária do reino do Senhor. Por Maria, Mãe Santa e querida, haveremos de ser mais irmãos, no trabalho a serviço da vida, uniremos as mentes e as mãos. Querida Joinville, vibrante diocese. Você ouviu
o programa Vida Pastoral, uma produção da Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Joinville. Até a próxima!